Conspiracismo pós-teoria. Como as conspirações perderam sua teoria. Na década de 1960, o historiador vencedor do Prêmio Pulitzer, professor Roy Hofstadter, reconheceu que as teorias da conspiração tinham mais a ver com a forma como as ideias são acreditadas do que com a verdade ou falsidade do seu conteúdo. Ele apelidou essa forma de pensar de estilo paranoico e observou que a ideia do estilo paranoico como uma força na política teria pouca relevância contemporânea ou valor histórico se fosse aplicada apenas a homens com mentes profundamente perturbadas. É o uso de modos de expressão paranoicos por pessoas mais ou menos normais que torna o fenômeno significativo. Quase 20 anos antes de o pânico satânico se apoderar da imaginação popular, Hofstadter recorreu à infame arrogância conspiracionista anticomunista do senador Joseph McCarthy para mostrar o Red Scare como sendo de uma espécie com revoltas paranoicas históricas contra os maçons, os Illuminati e jesuítas. Mas embora, mesmo assim, Hofstadter não visse as revoltas dos teóricos da conspiração como significativamente dependentes de uma narrativa compartilhada coerente, tanto quanto de uma forma de pensar, ou estilo de mente, ele observou que a literatura conspiracionista produz esforços heróicos por evidências para provar que o inacreditável é a única coisa em que se pode acreditar e a mente paranoica é muito mais coerente que o mundo real. Não é nada senão acadêmico e técnica. A obsessiva técnica acadêmica do conspirador paranoico ainda descreve em grande parte o estereótipo do homem desleixado e de olhos arregalados em um quadro de cortiça, desenhando linhas em corda vermelha entre alfinetes, atribuindo conexões espúrias entre fatos obscuros e imagens não relacionadas, tudo a serviço de alguma grande narrativa, de uma força nefasta divina, que atua como o autor intencional de tudo aparentemente aleatório, mas eventos mundiais altamente importantes. Hofstadter observou que o panfleto Red Scale de 96 páginas de McCarthy continha nada menos que 313 referências de notas de rodapé. Além disso, os 100 páginas de bibliografia e notas no final de um livro de discurso conspiracionista, intitulado The Politician de Robert W. da Dolbert Society, Welch Jr. De fato, notas de rodapé, referências e bibliografias excessivas eram uma característica definidora das ideias conspiracionistas proliferadas através de publicações. Na era pré-redes sociais, os livros que afirmavam fornecer provas que validavam uma afirmação certa, singular, bizarra e implausível conteriam frequentemente montanhas de alegada documentação de apoio e investigação que, se fossem realmente caçadas e verificadas, revelavam que a fonte era muito menos focada e coerente do que a credibilidade geral exigiria. Ou seja, muitas vezes, se alguém se preocupasse em olhar diretamente para o insight de origem de um suposto especialista em que foi citado em um livro focado em uma afirmação conspiracionista específica, encontraria um conspirador em série profundamente investido em todo um universo de afirmações bizarras, implausíveis e até mesmo ridículas em vez de um pesquisador respeitado que, por acaso, não conseguiu reconciliar honestamente alguns fatos verdadeiramente anômalos, mas indiscutíveis. As credenciais profissionais de uma fonte conspiracionista sempre superaram outros indicadores de sua credibilidade. Assim, o ex-agente especial encarregado do Polícia Federal norte-americana, Ted Gunderson, foi frequentemente citado como uma fonte incontestável de conhecimento direto sobre a traição secreta do governo, mesmo quando ele recusou mentalmente, a ponto de delirar sobre cultos satânicos megalomaníacos mundiais, trilhas químicas, ovnis, conspirações de assassinato de JFK, verdade do 11 de setembro, campos de extermínio da FMA, controle mental, travessuras dos Illuminati. E as habilidades psíquicas de Sylvain Aboul, muitas vezes falando com confiança sobre coisas que inquestionavelmente antecederam sua carreira governamental. Dr. Conlon Ross, um psiquiatra, foi citado inúmeras vezes como um especialista profissional
Na compreensão do controle mental secreto do governo e do transtorno de personalidade múltipla, agora renomeado como transtorno dissociativo de identidade, sempre sem referência ao seu envolvimento em noções de extraterrestres que criam secretamente híbridos de humanos. Ou sua afirmação de que possui uma habilidade paranormal de emitir feixes de energia de seus olhos. Livros e documentários focados em teoria da conspiração muitas vezes tomavam um assunto específico e reuniam todos os testemunhos em favor da teoria proposta. Este testemunho seria extraído de uma ampla variedade de afirmações improváveis, todas originárias das mesmas fontes, muitas vezes fazendo parecer que a afirmação individual focada era mais única, interessante e inexplicável do que era. Qualquer uma das afirmações de Ted Gunderson pode ser apresentada com algum reconhecimento de que parece incrível. No entanto, por mais difícil que pareça imaginar tal coisa, Gunderson, um homem experiente, respeitado e de alto escalão do Polícia Federal norte-americana, achou as evidências irrefutáveis. Tais endossos carecem de peso quando se descobre que Gunderson, de fato, endossou todas as fantasias paranoicas ridículas imagináveis, ou que uma vez citou o medo de ser capturado por um culto satânico, semelhante à máfia por um tempo em que vivia transitoriamente, quando na realidade ele estava obviamente evitando uma investigação federal sobre uma empresa comercial fraudulenta sua. Tendo passado algum tempo pesquisando o fenômeno de memórias recuperadas de abdução alienígena como exemplo de criação de falsa memória por meio de coerção clínica, participei de conferências e grupos de apoio povoados por pessoas que acreditavam, ou afirmavam acreditar, que haviam estado em contato com extraterrestres. Tendo-me familiarizado com os teóricos mais proeminentes da comunidade OVNI, muitas vezes me sentia irritado ao ver alguns deles ocasionalmente em entrevistas besteiras do History Channel ou outras transmissões obscenas do mainstream, maravilhando-se com alguma foto borrada supostamente fascinante, gravação de áudio indecifrável ou vídeo questionável. Depois de ouvir esses mesmos palhaços contarem narrativas pessoais, às vezes envolvendo comunicação direta com extraterrestres, seres interdimensionais, anjos, demônios, pé grande e outras entidades criptozoológicas, bem como suas experiências com fantasmas, exorcismos, ressonâncias vibracionais sobrenaturais e cura mágica, entre uma ampla variedade de outras afirmações improváveis, era difícil acreditar no seu entusiasmo por evidências ambíguas de um objeto desconhecido no céu, nem apresentá-los como investigadores racionais que tropeçaram em algumas evidências específicas de atividades sobrenaturais, parecem ser os menos honestos. Certa vez, vi um homem chamado Stan Womenick dar uma palestra de 2 horas cheia de slides e reportagens em vídeo, onde catalogou todas as suas incríveis aventuras com ovnis e o paranormal. Tendo muitas vezes visto-se testemunha de luzes supostamente inexplicáveis no céu, poltergeists em sua casa, ETs em sua janela e até mesmo telefonemas de assédio de outros planetas, o Sr. Womenick normalmente começava cada história de cada encontro sucessivo com algum tipo de isenção de responsabilidade nos moldes de, na época, eu não sabia nada sobre ovnis, e eu pensei que os ETs eram um material bobo da ficção científica. Ele aparentemente conseguiu manter essa ingenuidade mesmo depois de ter fornecido várias vezes imagens de UFOs para estações de notícias locais. Embora Hofstadter não tenha feito a distinção, sinto que houve, em muitos casos, uma clara diferença entre aqueles que utilizavam o paranoid style para fazer uma reivindicação espúria, pessoas mais ou menos normais, ele atribuiu o fenômeno e aos paranoicos profissionais que produziram reivindicações intermináveis para uso na construção de uma montanha de evidências testemunhais. As fontes dispostas a dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa forneceriam citações e material para aqueles que estavam convencidos de uma afirmação específica, mas, como pesquisadores, estavam apenas compilando evidências.
Pensava-se claramente que o fraco Everens estava superado em virtude de haver muito disso. Era comum que os conspiradores me dissessem, sempre que eu recuava contra as afirmações feitas por qualquer conferencista em particular, como o Omenek, que mesmo que apenas 1% do que ele dizia se revelasse verdade, ainda seria suficiente para derrubar completamente nossa compreensão da realidade e nosso lugar nela. Este não foi um argumento convincente para mim, porque não achei nem um pouco inacreditável que o Omenes ou qualquer um dos seus pares conspiradores estivesse 100% cheio de merda. Stan Omenek acabaria sendo acusado de posse de pornografia infantil, que ele disse ser uma armação de Way, que procurou desesperadamente desacreditá-lo em sua busca incansável para divulgar verdades confidenciais, mas essa é uma história diferente. Mas embora os livros que emulavam estudos e escritos no estilo paranoico servissem para filtrar e concentrar as reivindicações conspiracionistas em narrativas únicas, estreitando-se especificamente naquilo que alegadamente apoiava uma afirmação específica e desconsiderando tudo o que era demasiado claramente absurdo, irrelevante ou obviamente comprovadamente falso, a internet abriu a criação de mitos conspiradores a um ambiente mais amplo de crowdsourcing, sem que os editores de gatekeeping se preocupassem com a coerência. Na década de 1990, William Culpa e David Icke haviam publicado livros de conspiração populares que contavam grandes e extensas narrativas conspiracionistas que foram bem-sucedidas o suficiente para provar que o público da conspiração poderia tolerar e abraçar gêneros conspiracionistas mistos, ou seja, ETs, satanistas e JFK, e na década de 2000 os pesquisadores começariam a reconhecer que não é incomum que o conspiracionista afirme subscrever simultaneamente uma variedade de reivindicações mutuamente exclusivas. A criação de mitos conspiracionistas sempre foi um empreendimento de crowdsourcing. Mas enquanto os conspiradores do JFK e dos OVNIs na maioria das vezes tentavam apoiar as suas reivindicações, com pelo menos uma aparência de experiência, o pânico satânico trouxe alegadas vítimas para o primeiro plano, pessoas cuja reivindicação de conhecimento se baseava apenas em alegações não verificáveis de experiência em primeira mão. Online, eles eventualmente criaram comunidades e grupos de apoio, onde começaram a examinar uns aos outros, em busca de credibilidade, com base no fato de gostarem ou não da pessoa ou da história. Poderíamos ter previsto a possibilidade de uma rápida evolução nas narrativas de conspiração de longa data, com a polinização cruzada de ideias e debates internos a ocorrer diariamente, entre um público muito mais vasto, em vez de em conferências e transmissões de rádio noturnas. Mas isso não parece ser o caso. Em vez disso, as narrativas da conspiração parecem ter sido quebradas. Com intermináveis reivindicações conspiracionistas circulando diariamente, pode haver pouco ou nenhum esforço para incorporar qualquer uma delas em qualquer coisa que se assemelhe a uma narrativa bem definida e detalhada. Isto, sem dúvida, tem sido um produto e uma inspiração para os propagandistas estatais que perceberam que as suas negações, desinformação e desinformação não precisavam de fazer sentido, apenas precisavam de afirmar que a sua narrativa oficial existia em contraste com uma narrativa oficial enganosa inventada por alguma força maior e mais sinistra. Assim, quando confrontados com imagens da AP, testemunhos e relatos verificados de assassinatos seletivos de civis perpetrados pelas forças russas na Ucrânia, as autoridades russas simplesmente declararam no fake news fabricado pelo Ocidente. As narrativas paranoicas detalhadas que definiram a cultura conspiracionista durante décadas JFK, Roswell, MK Ultra, médicos nazis sobreviventes que continuaram a investigação cruel e desumana, etc., simplesmente envelheceram. Pelo menos no que diz respeito à capacidade de reivindicar conhecimento único em primeira mão.
É certo que estas narrativas ainda são invocadas, e muitas vezes sem qualquer percepção aparente de que a linha do tempo não funciona. Uma vez vi uma mulher numa conferência, que parecia ter cerca de 40 anos, fazer um discurso no qual afirmava ter sido um tema experimental do médico nazi Joseph Mengele. Mas embora haja aqueles que talvez nunca alcancem o fato de que a expectativa de vida é previsivelmente limitada, a marca mais erudita de conspiração pesquisador reconheceu o problema e silenciosamente se afastou há muito tempo. Sem surpresa, fraudadores, conspiradores e aspirantes a influenciadores que afirmam ter sido vítimas do projeto MKUltra, o programa secreto de experimentação humana dos Estados Unidos, que pesquisou tortura psicológica e controle mental de 1953 a 1973. Para mim, esta é uma das áreas mais fascinantes para testemunhar o colapso de uma longa narrativa conspiracionista de ficção de fãs. Assim como a franquia de super-heróis do universo Marvel, quanto mais ela continuar, menos crível ela se tornará. À medida que novos personagens proclamam poderes cada vez mais divinos, e buracos na lógica narrativa e na consistência são preenchidos com pátias ad hoc. Os sobreviventes do MKUltra afirmam agora que foram treinados em programas ultrasecretos para serem soldados de elite do governo. Muitos alegaram que tinham habilidades psíquicas aprimoradas, telecinesia, pirocinese, projeção astral e todas as variedades de habilidade paranormal. Estranhamente, quase nunca os vemos descrever ter perdido a capacidade de usar essas habilidades, embora também nunca os vejamos demonstrá-las. A credibilidade no mercado MKUltra é alcançada através da validação de outros membros de longa data da comunidade de sobreviventes MKUltra. Validar um conto incrível de Sam Vivan S. com testemunho de ter sido testemunha ocular é incentivar a validação da própria narrativa também. É impossível reivindicar a oferta de alegada validação de testemunha ocular, sem igualmente concordar que a pessoa que ofereceu a validação também estava, de facto, presente. Isto levou a uma decadência narrativa insustentável, à medida que os recém-chegados continuam a acrescentar novas histórias, novos superpoderes, novas alegadas experiências governamentais e reivindicações cada vez mais apocalípticas e impossíveis ao folclore já fantástico. Assim, em anos mais recentes, um dos requerentes de vítimas de longa data do MKUltra pode ser encontrado concordando com um homem que validou seu tweet que o universo Marvel é, de fato, baseado em histórias verdadeiras de soldados MKUltra e que ele lutou ao lado do Homem-Aranha no Vietnã. Sempre existiram teóricos da conspiração iludidos e paranoicos, cuja própria lógica narrativa não se somou, cuja capacidade de filtrar o meramente implausível do ridiculamente absurdo tem faltado inteiramente. Uma combinação de redes sociais que diminuiu a primazia do pesquisador da conspiração, com curadoria de informações, e a decadência narrativa de fantasias conspiracionistas de longa data de origem coletiva, contribuíram para um ambiente em que as teorias da conspiração são agora muitas vezes simplesmente acusações de conspiração impensadas, que fazem pouco esforço de incorporação em qualquer estrutura pré-existente, além do simples vocabulário. A raça dominante de conspiracionista agora carece de teoria. Não são necessários rolha, barbante vermelho, pushpins ou pilhas de notas de rodapé e referências. Por enquanto, basta apenas acessar as redes sociais e declarar que um show do intervalo parecia um ritual satânico e, portanto, era. Bem-vindo ao mundo do conspiracionismo pós-teoria. Lúcia Andreavi, 7 de abril de 2025.